Olá, amados, retornamos aqui para conversarmos sobre o tempo, né? Ontem nós começamos esta nossa conversa, né, sobre o tempo. Vimos que o tempo não pertence a nós, né? O tempo pertence a Deus. Foi Ele quem criou esse tempo, é Ele quem comanda esse tempo, né? E vimos alguns julgamentos equivocados que nós fazemos com relação ao futuro. Vou deixar a conversão para depois. Quando eu me aposentar, ou eu vou trabalhar bastante para ter muito mais tempo de folga, etc, etc. Isso a gente não sabe, né? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, né? Nós não sabemos o que vai acontecer lá no futuro. De uma coisa nós sabemos: o nosso tempo é breve, o nosso tempo é pequeno. A palavra de Deus no Salmo 103 fala que nós somos como a flor do campo, né? Como a erva que ela nasce, murcha e morre. Assim é a brevidade da vida. E eu quero falar sobre isso, né? Sobre a brevidade, o que a Bíblia, como que a Bíblia fala que a nossa vida é. O primeiro usa uma figura interessante, que a nossa vida é como uma sombra, que conforme o sol vai passando, né, ou ela some ou ela muda de lado, né, mas principalmente é uma sombra de alguém que já passou. Então, primeiro livro das Crônicas 29, versículo 15, diz assim: porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Nós não somos eternos, como uma sombra que passa, assim nós somos, assim nós deixamos de estar aqui. A Bíblia usa uma outra linguagem, um outro símbolo, um outro desenho, vamos dizer assim, que é como uma lançadeira. E aí quem nos fala é Jó. Jó capítulo 7, versículo 6 diz: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, que se findam sem esperança. Olha, Jó falando, né, que ele não tinha esperança, mas nós sabemos que no fundo, a esperança que ele está dizendo aqui não é a esperança eterna de estar com Deus, mas a esperança de que tudo vai melhorar. Né? Ele já tinha perdido os filhos, tinha perdido as propriedades, perdeu até mesmo o companheirismo de sua esposa, perdeu sua saúde, seus amigos estavam julgando mal, né? E ele fala que é como uma lançadeira de tecelão que vai jogando os fios, né? Muito rápido. É muito rápido. É até interessante ver essas pessoas que sabem mexer, né? São artesãos de linhas, né? Como eles fazem rápido aquilo. Então é como o nosso tempo, os nossos dias. Diz também que os nossos dias são como mensageiros rápidos. O próprio Jó. Jó, capítulo 9, versículo 25. Os meus dias foram mais breves do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Esse corredor era a pessoa que mandava notícias, né? Antes de cartas, antes de tudo, eram os mensageiros que pegavam seus cavalos, iam rápido, enfim, eles que eram o correio da época. Então, falando que eles eram rápidos, e os nossos dias são assim, são rápidos como as notícias. Os nossos dias também, a extensão deles não passa de um palmo. Não passa de um palmo. É o texto que está no Salmo 39, versículo 5. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida nada é. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Então, os meus dias são pouquíssimos palmos, e a minha vida diante de Deus nada é. Claro, Ele é eterno, mas nesse eterno que Deus é, Ele tem também um eterno amor por nós, por isso que nos chama para fazermos parte, né, do céu, através do Senhor Jesus. Isaías também vai falar de uma outra figura que o nosso
tempo, né? Os nossos dias são. Isaías 38:12. 38:12. Como a urdidura de um tecelão. Eu já explico o que é urdidura. Isaías 38:12. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor, né? Que peregrino tinha que peregrinar junto com as ovelhas, então as tendas eram sempre rapidamente enroladas, colocadas nas costas do pastor, e eles tinham que sair procurar outro campo. Ou seja, minha vida é breve. E aí ele faz uma outra figura. Tu, Deus, né, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Urdidura é o trabalho de tecer em xadrez, né, em fazer o serviço de xadrez, né, trançando os fios, né. E aqui fala que é o final. Deus terminou, como um tecelão, ele terminou o meu pano, ele me terminou como um pano, como uma tecelagem dele, e simplesmente ele para e corta os fios. Essa é a figura, né, que nós somos como uma peça de tecelão que ele já terminou, e nós não sabemos quando. Não sabemos quando. E por fim, né, Tiago, capítulo 4, versículo 14. Tiago 4, 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Os nossos dias acabam. A nossa vida é curta. A nossa vida é muito curta. É por isso que no estudo de ontem nós não podemos deixar para amanhã o que nós precisamos fazer hoje. Se renda aos pés do Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos aproveitar a nossa vida que é breve. Eu não sei, né, se não vou partir antes de terminar essa série ou terminar esse próprio vídeo, mas vamos aproveitar a vida que Deus nos dá aqui na terra para brilhar para Ele, para mostrar a sua bondade, a sua misericórdia, para mostrar como é bom ter certeza de um futuro celestial, não terreno, porque as coisas na terra tendem a piorar a cada dia que passa, mas teremos a eternidade junto com aquele que é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Vamos orar rogando a Deus que nos dê a consciência de que é pequeno, o nosso tempo é pequeno, mas que Ele nos ensine a usá-lo para a glória. Esse será o tema de amanhã, né? Como usar o nosso pequeno tempo. Ó Pai bendito, nós agradecemos porque nós não conhecemos o fim dos nossos dias. Nós não sabemos o que acontecerá daqui a pouco, mas nós sabemos que aconteça o que acontecer, estamos nas Tuas mãos. Estamos, Senhor, guardados por Ti. Não nos deixe, Senhor, perder a consciência de que devemos fazer, façamos hoje. E não deixar para depois, porque nós não sabemos se o futuro acontecerá. E aqueles, ó Deus, que estão pensando em buscar a Ti no dia de amanhã, num futuro próximo, que se arrependam e busquem já, porque nós não sabemos se o daqui a pouco vai acontecer. Dá-nos, Senhor, a firmeza de que o Senhor é quem comanda o nosso tempo, o Senhor é que está tecendo a nossa vida e sabe qual é o momento de terminar e entregar essa trama que é a nossa vida num belo quadro, num belo tapete, numa bela colcha. Enfim, cada um de nós tem um tamanho. E graças a Ti, que este tamanho está nas Tuas mãos. Por Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos vocês, queridos, e até amanhã, nesse nosso breve tempo de falar sobre a palavra do Senhor.